Você vai ver agora os detalhes de uma fraude armada por uma quadrilha que tentou roubar quase R$ 1 bilhão do espólio do empresário João Carlos de Gênio, dono de um dos maiores impérios da educação no Brasil. Um esquema que foi todo arquitetado com documentos falsos, empresas e fachada e um procedimento especial para dar aparência legal à cobrança de uma suposta dívida. No país do estelionato, e já já eu te conto por que o Brasil merece essa fama, olha a ousadia e a criatividade de um grupo criminoso para botar a mão em centenas de milhões de reais. Os famosos bandidos 171 miraram no patrimônio de um homem morto e quase abocanharam uma fortuna. João Carlos de Gênio foi um dos empresários mais bem-sucedidos da história do Brasil no setor da educação. Fundou o Grupo Objetivo, que inclui colégios particulares e cursos pré-vestibulares, e a Unip, a Universidade Paulista. Em 2022, o senhor João Carlos de Gênio faleceu e deixou um patrimônio avaliado em mais de 15 bilhões de reais. Essa herança bilionária virou alvo de intensa disputa judicial e despertou o interesse e a cobiça de estelionatários. Os criminosos simplesmente se apresentaram na justiça como se fossem parceiros de negócios do falecido empresário, com contratos assinados e tudo, e cobravam do espólio impressionantes 800 milhões de reais referentes a um suposto terreno que o senhor de Gênio teria se comprometido a comprar um ano antes de morrer para construir um novo campus universitário. Essa nova suposta dívida pegou todo mundo de surpresa. Após a morte do de Gênio, teve essa abertura, esse arrolamento, esse inventário. Um grupo de pessoas, uma organização criminosa, criou um contrato onde o de Gênio, diz o contrato que o de Gênio e seus sócios, eles compraram aproximadamente quase 400 lotes imóveis na cidade de Piraju, interior de São Paulo, a pretexto de construir um empreendimento universitário. Para convencer que falavam a verdade, os bandidos apresentaram esses documentos. Entre os papéis, tem um contrato de promessa de compra e venda do tal terreno, supostamente assinado pelo senhor de Gênio. A área em questão fica na zona rural da cidade de Piraju, no interior de São Paulo. Contudo, os estelionatários foram muito além de simplesmente falsificar um contrato de promessa de compra e venda. Só que, para isso, eles empreenderam assinaturas falsas, que, na verdade, não são falsas, tá? O que houve foi o seguinte: como o de Gênio e os seus sócios, eles têm diversas empresas e diversos contratos celebrados, eles recortaram as assinaturas do de Gênio e dos demais sócios e enxertaram dentro deste contrato de compra e venda desses 600 lotes. Ou seja, a assinatura ela é do próprio de Gênio e dos seus sócios, porém ela não foi colocada não foi postada naquele documento. Ela foi colada tecnologicamente, enxertada naquele documento. Este perito grafotécnico explica que a fraude é bem mais simples do que parece, o que comprova a ousadia dos falsários. Perícia grafotécnica determina a autenticidade e inautenticidade dos escritos, incluindo assinaturas, textos diversos, manuscritos. Eu costumo dizer que as nossas escritas ou assinaturas, elas se assemelham às nossas digitais, que também são totalmente individualizadas. Um ato personalíssimo desenvolvido ao longo da vida. Como se não bastasse, os estelionatários também forjaram uma decisão de uma corte arbitral,
que nada mais é que um tribunal privado que julga acertos comerciais entre empresas. Bom, além do Poder Judiciário, né, como órgão institucional para a solução de disputas, hoje é bastante comum em disputas empresariais envolvendo interesses, por exemplo, patrimoniais, né, disponíveis, utilizar-se da arbitragem. Então, existem várias câmaras. No Brasil, por exemplo, temos várias, muitas câmaras com muita credibilidade, a maior parte delas. E aí o procedimento, né, as partes com autonomia de vontade de um contrato lícito, né, um contrato efetivo, né, realmente regulado entre as partes. Exatamente. Isso se o contrato for legítimo. O problema é que um documento desse tipo pode induzir a justiça a reconhecer a veracidade do contrato, que o acordo foi feito mesmo, e, assim, obrigar o pagamento do que está sendo cobrado. No caso aí, 800 milhões de reais pelo tal terreno, que, aliás, nunca foi canteiro de obras para prédio de universidade nenhuma. Dentro dessas imagens, dá para ver a evolução das assinaturas do senhor Digênio, que nós classificamos aqui já de uma fase já avançada de sua vida, que traz características específicas, ou seja, nenhuma assinatura aqui é idêntica à outra. Isso é natural da pessoa ou de qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Quando ele desce até aqui para fazer a curva da letra J, você percebe que ele tem uma subida e uma descida, que a gente chama isso de quebra brusca do sentido. E onde nós podemos encontrar essa quebra brusca do sentido? No lançamento da letra J. A gente encontra aqui, que está do lado oposto, a gente encontra aqui, a gente também encontra sensivelmente aqui. Dá para ver que as características das assinaturas autênticas dele, que foram colocadas neste processo, dá para ver que todas as assinaturas foram retiradas de outros documentos e coladas aqui. Claro que era tudo falso. Acordo, contrato, decisão de corte arbitral. Aliás, a própria sede dessa tal corte arbitral era um escritório cenográfico, para caso alguém duvidasse da existência e da seriedade dos árbitros. Esse vídeo mostra a ação da polícia, que conseguiu agir a tempo de descobrir toda essa farsa. A investigação impediu que a justiça acreditasse no golpe e desse a ordem de pagamento dos 800 milhões de reais para os estelionatários. A ideia deles foi de apresentar um contrato falso de compra e venda, como se o senhor Digênio, poucos meses antes de morrer, quando ele já se encontrava debilitado, quando ele já se encontrava ali com alguns problemas de saúde, como se ele tivesse assinado um contrato com eles para aquisição de mais de 400 terrenos ali na cidade de Piraju para a construção de um mega campus de uma universidade. A defesa da suposta corte arbitral rebate as alegações da investigação. São julgamentos, em suma maioria, por meio online. Ela não precisa além de móveis de escritório. Não é um escritório cenográfico, isso é completamente mentiroso. A Fonans, pela hora nenhuma, ela arquiteta, ela monta, ela traz documentos, hora nenhuma. E no caso desse processo em si, todos os documentos foram verdadeiros, foram confirmados como verdadeiros. O cartório valida a procuração, o cartório valida todas as assinaturas, isso eu estou falando em sede de inquérito policial. Segundo pesquisas, a arrecadação da bandidagem com estelionato é assustadoramente alta no país. No período de 1 ano, 12 meses, 56 milhões de brasileiros caíram em golpes. Os estelionatários arrancaram 111 bilhões de reais das vítimas. Vou falar de novo, 111 bilhões de reais. Isso é tanto dinheiro que supera a arrecadação de muitos estados brasileiros. E quase que o patrimônio deixado pelo empresário João Carlos Digênio é desfalcado para fortalecer o caixa de organizações criminosas.
Além da polícia, o Ministério Público também entrou em cena através do Grupo de Combate ao Crime Organizado. Foram 9 ordens de prisão temporária. E as fichas criminais são longas. Além do estelionato, incluem crimes como tráfico internacional de drogas. Uma pessoa está presa e 8 estelionatários integrantes desse grupo continuam foragidos. É um grupo de estelionatários, golpistas já escolados, já com um amplo histórico na prática de crimes aí dessa natureza. E eles identificaram a oportunidade nesse espólio, que é um dos maiores da América Latina, o maior do Brasil com certeza. Entre os foragidos está Luiz Teixeira da Silva Júnior, um biomédico e empresário considerado o principal articulador desta tentativa de golpe, que por pouco não engordou a conta dos estelionatários brasileiros, hein? A ficha dele tem mais de 9 páginas, com passagens pela polícia por estelionato desde 2005. Em nota, a defesa de Luiz Teixeira alega que o contrato de compra e venda que se alega falso foi firmado em 2021, sendo que o Dr. Luiz somente passou a integrar o quadro societário da empresa colonizadora Planalto Paulista em 2023. Logo, a alegação de sua participação a qualquer título na suposta falsificação do documento é temporal e objetivamente impossível, e que a prisão é absolutamente ilegal. A produção do Domingo Espetacular procurou os verdadeiros herdeiros do espólio do empresário João Carlos de Gênio, mas a família não quis gravar entrevista. Através de uma nota, a viúva dele, Sandra Rejane Gomes Miessa, respondeu que tomou conhecimento em meados de 2025 que terceiros estariam cobrando valores milionários com base em uma operação imobiliária inexistente, forjada, com a utilização de assinaturas falsificadas, e que tem confiança no trabalho das autoridades e na elucidação dos fatos, além da responsabilização dos criminosos envolvidos.